Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, Escravo dos Desejos e Suas Vontades. O que o autor esconde sobre Denji? Tem somente 139 do canal do Mano Joe. E lembrando o link do vídeo original na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aqui pra gente. Tô gravando, agora são 1h40 da madrugada, rapaziada. Não deu pra gravar de tarde. Tava uma barulheira. Era um som de maquita do pedreiro. Era um som alto do vizinho. Daquele jeito, né, mano? Bom, mas não tem problema não. Já deixei meu like aqui, né, velho? Enfim, entrei no vídeo, já deixei meu like. Já sou inscrito, o sininho já está ativado. Qualidade full, como sempre. Mas tô aqui gravando aqui, rapaziada. Eu tava até pensando em não postar vídeo hoje, mas resolvi. Vamos gravar de madrugada aí. E, enfim. Bora lá. 3, 2, 1 e... Não, mandar um salve pro Naofumi e o Atani, membro off aqui do canal. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Agora sim. 3, 2, 1 e... Ai meu Deus, não tem jeito pessoal, o Denji ele não muda, é só falar de garotas que o maluco já sai correndo e agindo sempre de forma muito ingênua, acreditando em todos que estão ao seu redor sem sequer desconfiar que ele pode estar entrando em uma enrascada, sempre de forma muito burra, como se os seus desejos sempre o dominassem. Sendo assim, Denji é sempre escravo de seus desejos, desejando bem no fundo do seu coração a liberdade completa, a liberdade de poder errar uma fazer vez é normal, todas as coisas errar duas que ele vezes tem na cabeça, tá. por mais idiotas 3 que elas vezes é sejam, até complicado, né, velho? 4 vezes aí é difícil defender, né? Vem comigo para mais esse vídeo de Chainsaw Man capítulo 139, porque tem bastante coisa que vai acontecer e nós estamos cada vez mais próximos da volta de Erese e os demônios das armas. Pô, tomara, velho, tomara. Já pensou? Mano, eu tô com isso na cabeça, eu fiquei com isso na cabeça do Aki voltar como demônio da arma, velho. Mano, ia ser muito foda, velho. Canal Mano Joe, velho. Caraca, mano, parecendo até aquela abertura de UFC, tá ligado? Mais um capítulo de Chainsaw Man. Antes de mais nada, já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando essa guitarra de fundo também, ó, no canal. Tem bastante coisa interessante aqui sobre esse capítulo, não só falando sobre a liberdade do Denji poder fazer o que ele quiser, como também a aparição de um dos demônios das armas que já apareceram nos capítulos mais recentes de Chainsaw Man. Olha e aí. parte de nós não percebemos. Por isso, eu vou abordar tudo aqui nesse vídeo e espero que você fique sempre até o final, pra gente entender realmente o desejo do Denji e por que ele não amadurece de forma tão fácil, mesmo sendo enganado várias vezes e sabendo que está sendo enganado. Ah, mas o Denji... Perdão. Eu não sei qual é a idade do Denji. O Denji aparentemente é jovem, né, velho? Então, assim... Normal na juventude errar bastante, tá ligado? Assim, acontece. Eu entendo o Denji, porque eu também já errei muito, tá ligado? Quando era mais novo assim, questão de garota. Demorou, mano. Agora que eu já tô mais crescidinho, mano. E aí eu vi como é que as coisas funcionam, né? Já sou... Pô, o termo vivido não é bem, né, velho? Porque eu... 22 anos só não é muito um cara vivido. Tá na plenitude ainda, tá jovem demais. Mas é um cara que já passou da fase de amadurecimento, vamos colocar assim, né? Eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Na verdade, mesmo velho, a gente ainda sempre aprende alguma coisa, né, velho? Então, mas assim, é o que eu quero dizer que com o tempo você já é um cara mais experiente, vai vendo como é que as coisas funcionam. Bom, gente, começando o nosso capítulo, nós temos o Swordman, que vai ser chamado de Sugou Miri, esse é o nome dele, conversando ali com o Denji e dizendo: olha só, meu querido, se eu te disser assim que você lutou lá atrás, quando você tava lutando contra a Makima e tudo, e tinha um cara da espada que ele era muito forte, ó, esse cara era eu, hein? E ali o cara ele simplesmente tá tentando trazer uma conexão, como se eles já tivessem um contato no passado. E isso é muito comum quando você quer fazer amizade com alguma outra pessoa. Basicamente é como você chegar numa pessoa e dizer assim: poxa, você lembra daquele trabalho que você fez lá na quinta série de ciências? Então, eu apresentei lá na sala, eu fazia parte da sua turma lá na escola. Então, ele tenta, a partir de um momento que eles tiveram em conjunto, entre aspas, embora tenha sido o Potita que estava lutando contra a Makima, ele tenta ali estabelecer uma conexão com o Denji. E aí ele conta isso pro Denji, só que o Denji olha e fala assim: ó, então,
Na verdade, ali naquele momento não era eu. Só que é uma longa história e eu tô vazando, tô indo pra escola. O cara fica de cara e não tem jeito, né? Só que mesmo que o Denji tenha se livrado dele, o maluco acaba aparecendo na sua escola porque ele foi transferido da província de Kanagawa diretamente para aquele colégio. E ele foi recrutado pela igreja do Chainsaw Man. Nisso ele se apresenta para todos nós como Sugou Miri e diz que os seus hobbies são correr e tocar piano. E isso acaba, vamos dizer assim, atraindo um pouquinho as garotas ali da escola. Tanto que algumas falam assim, nossa, olha como ele tem um visual descolado, é uma mistura de Denji com o presidente do conselho estudantil. E aí é bem interessante de ver que o Denji, ele pode ser um atrativo para as garotas. Só que só se ele mudar um pouquinho só, talvez ali a sua aparência. Só que mesmo que as garotas tenham ficado interessadas ali no Sugou, simplesmente o Sugou tá cagando pra todo mundo, dizendo que ele não quer se dar bem com ninguém ali, ele quer que todos ali se danem. Ó, não quero saber, vocês são todos uns merdas e não tô nem aí. Mesmo assim, ninguém leva aquilo muito a sério, até porque ele tá pagando uma de machão, ele é o cara e tudo, cagando pra todo mundo, mas isso é o que normalmente atrai as pessoas, né? Eu digo que na grande parte das vezes, pessoas que tendem a manter uma certa distância, como se eles estivessem em outro patamar, acabam deixando as pessoas mais interessadas em se aproximar dele. No meu caso é por achar a pessoa foda mesmo, né? Eu sempre falei isso com vocês aqui, né? Eu adoro personagem que tem um perfil arrogante, foda, tá ligado? Não só assim, por falar, mas que demonstrem atitude também, tá ligado? Tipo assim, tipo um Saitama, que ele não é bem arrogante nem nada, tipo, mas ele é um cara foda, tá ligado? É um cara que quando ele quer, ele chega e resolve a parada. Tipo que nem era o Steve Seagal. Quem lembra do Steve Seagal? Seagal, né? Dos filmes dele. Steve Seagal, ele não era muito arrogante também, mas, né, ele era um cara simplão ali, tava de boa. Mas tem um cara que chegava e resolvia, cara. Ninguém botava moral pra cima dele, cara. Pô, ele era, tá ligado aquele estereótipo onde o cara apanha, pra depois ter aquele flashback, né, aquele negócio, e tirar aquele poder, aquela força de vontade e depois vencer o vilão? O Steve Seagal não era assim não, meu irmão. O cara chegava e resolvia. Era só pancada ali, dava um pau em todo mundo. Eu cresci vendo esses filmes, tá ligado? O Steve Seagal. Eu via muito também o do Ip Man. Ip Man é um herói que eu tenho na minha infância, tá? O Mestre Ip Man. Eu não lembro, vou lembrar o nome do ator. Né? Bruce Lee, tá ligado? E eram uns caras que eles resolviam. Eles não tinham esse negócio de apanhar pra depois bater, não. É um cara, você vai tirar onda pra cima de mim, mano? Tá achando que, meu irmão? Aí vinha o vilão assim, eu ia lá e a porrada do cacete. Bruce Lee até já deu uma coça no. Eu esqueci o nome do cara lá, velho. Chuck Norris, velho. Tem um filme que o Bruce Lee dá até um pau no Chuck Norris, meu irmão. Então, assim, o cara é na pica, meu irmão, tá ligado? Então, tipo um do Flamengo também. O do Flamengo, por mais que ele perdeu pro Luffy e tal, mas é um cara que ele tem uma postura meio foda, arrogante. Eu curto muito personagem que é assim, sabe? Ele é foda, sabe que é foda e bota pra foder. Eu adoro esse estereótipo de personagem, tá ligado? Outro patamar acabam deixando as pessoas mais interessadas em se aproximar dele. É impressionante. Eu não vou mentir, gente, que isso é muito natural de acontecer. Um Visto que o mexe, ser tá humano gosta ligado? do sentimento Curto. de recompensa, de conquista. E imagina você conquistar uma pessoa tão difícil assim. Então, graças a isso, às vezes algumas pessoas, né, eu diria que em grande parte acaba se atraindo por pessoas desse jeito, porque quando você dá muito a coisa na mão beijada, como o próprio Denji, ou se oferecendo a todo momento, fica muito fácil. E aí a pessoa acaba desconsiderando quem você é de verdade e dizendo, ah, tá muito fácil, então não vale tanto a pena aquela pessoa ali. Bem interessante de perceber isso, né? Porque os garotos chegam nele e falam assim, oh, você tem namorada e tudo, ah, toca piano pra mim, começam a conversar com ele, o Denji fica ali com inveja, porque ele queria ter aquela situação. Só que, olha só, a todo momento, não é só porque o Denji, ele não liga para as pessoas ao redor, mas ele é uma pessoa carente. Então, normalmente uma pessoa carente, ela vai pedir mais por atenção do que ser uma pessoa um pouquinho mais segura e pelo menos que age assim como o próprio Sugou Miri. E por isso que o Denji acaba ficando com inveja. Mas é aí então que depois dessa parte ali da aula, eles vão lá pro terraço e quando eles estão no terraço, o Sugou Miri pediu para conversar com o Denji. E aí o Denji tá lá servindo de cadeira pra Mifune, que é aquela garota da segurança pública, só que aí o Sugou ele fala que ele não pode tratar ali dos assuntos com terceiras pessoas ao redor, ele precisa só falar com o Denji. Só que aí a Mifune fala assim, ó, eu sou da segurança pública, eu já sei de tudo, então não importa muito.
Nisso, o Sugou ele faz aquela carinha tipo, é da segurança pública? Ah, então não tem jeito, né? Bom, de toda forma, eu sou aqui da igreja do Chainsaw Man e eu estou aqui para te recrutar, Denji. E aí é um ponto interessante acerca disso. Talvez a segurança pública esteja realmente envolvida diretamente com a igreja do Chainsaw Man. Os dois estão unidos, porém, eles estão unidos sobre diversos temas. Então, isso quer dizer que, olha, até tal parte eles não vão se intrometer. Então, quem quiser recrutar ali o Denji, pode recrutar à vontade, não tem problema nenhum, desde que não atrapalhe nos seus planos. E é aí, então, que o Denji ele fala assim, tá, mas e daí? E aí o Sugou comenta que as armas estão unidas ao pessoal da igreja do Chainsaw Man e que eles estão recrutando ainda os outros demônios das armas. O que eles querem dizer com isso, Olha basicamente, lá. são aqueles 7 demônios que apareceram lutando com a Makima contra o Denji e contra a própria Pochita, lá no arco 1, eles vão voltar a aparecer. E seriam essas pessoas, Arese, seria o próprio Sugou Miri, entre outros 7. E se vocês repararem nos capítulos passados de Chainsaw Man, nós temos ali uma divisão de 1 a 7 com as possíveis aparições de cada um dos demônios híbridos das armas que vão aparecer provavelmente em sequência, sendo Arese a 6ª. Só que o Denji provavelmente não se lembra de nada disso, porque a Pochita é quem estava no controle no momento que os demônios das armas foram apresentados, esses híbridos que são, assim como o Denji, que podem se transformar em demônios. E aí A então, pessoa o Aki os volta como manda-chuvas da demônio igreja do pistola, Chainsaw velho. Ia ser disseram que muito queriam foda. recrutar ali o Denji e dariam a ele um cargo muito É alto. impossível, E não aí dá. vai um outro ponto sobre o próprio Sugou Miri e também para o pessoal da igreja do Chainsaw Man, porque eles dariam um cargo alto, mas ele não seria o líder. Dessa forma, a gente vê que o Chainsaw Man é sempre colocado de lado para que Mitaka Asa, ela sim seja, vamos dizer assim, a pessoa, o stand, o rótulo ali da igreja do Chainsaw Man e faça a fama daquela associação. Isso é importante de reparar porque eles começam a sempre deixar ali o Chainsaw Man de lado. Mas talvez o pessoal da igreja do Chainsaw Man quer apenas recrutar ali o Denji para simplesmente usar ele, assim como a segurança pública o usou. De toda forma, todos tentam usar o Denji de alguma forma ou de outra, só que como ele é muito ingênuo e como ele diz na primeira parte em uma conversa com a Kobeni, ele sente que no final de tudo, mesmo que ele cresça e tudo, por ele ser burro feito uma porta, ele imagina que ele sempre vai acabar agindo obedientemente com as pessoas, ou seja, ele vai obedecer a todos como se fosse um cãozinho adestrado. Esse pelo menos é o sentimento do Denji, e ele não gosta de ser usado pelos outros, mas também sendo usado pelos outros, ele tem certos benefícios, e são esses benefícios que muitas vezes fazem com que ele haja ingenuamente e também impulsivamente. E aí então que eu gostaria que vocês reparassem no seguinte, que o próprio Sugou Miri ele pode também estar sendo usado. Porque aí então a Mifune ela começa a falar assim, poxa, se a igreja do Chainsaw Man, por que ele não é o líder? E se ele é o líder, então o Denji tem que ser o líder. E aí o Denji concorda, é mesmo, eu tenho que ser o líder, eu tenho que ser o pá. E aí o Sugou começa a falar que lá na igreja do Chainsaw Man, eles fazem apenas alguns serviços, você pode recusar também os serviços que você não gostar, então você é super livre e você ainda ganha uma grana e o cara simplesmente vai sempre no fliperama se divertir porque ele pode fazer o que quiser no seu tempo livre. Então é aquela coisa, né? A segurança pública poderia oferecer para o Denji aquele trabalho de se matar praticamente para enfrentar ali todos os monstros que apareciam e ganhava algumas coisas em troca, como comida. E da mesma forma está sendo oferecido aqui para o Denji a mesma coisa de formas diferentes. Aliás, eles podem até comer bife todo dia. Isso nós percebemos lá no capítulo 92 de Chainsaw. Ô, louco. O Denji diz assim que, ou capítulo 93, poxa, mano, eu quero comer bife todo dia. Então esse foi um dos comentários do Denji lá atrás. E mesmo que hoje ele consiga comer ali comidas normais e tudo, sem precisar comer comida do lixo, bom, de toda forma ele não pode comer carne todo dia. E nisso a Mifune começa a se sentir meio por fora, e por ela se sentir meio por fora, ela começa a entrar ali no assunto com eles, dizendo, poxa, bife todo dia enjoa, né? Eu amo sushi, nossa, eu prefiro sushi. Eu acho que não, hein? Meu Deus, sushi, eu adoro sushi. Ou então parfait, nossa, eu poderia comer parfait todos os dias. E parfait é tipo um doce ali japonês, vou estar mostrando ali. Não é japonês, né? Mas tipo, é um doce lá que eles costumam vender muito no Japão. Aliás, os caras são fãs pra caramba de doce. E o Denji, ele é muito fã de comida chinesa, ele poderia comer
todo dia se ele pudesse. Um bom detalhe é que em Kanagawa nós temos ali naquela região Yokohama e nós temos em Yokohama, se eu não estou enganado, Chinatown. Então simplesmente o Sugomiri veio desse local. Quem sabe ali o Denji não consiga algumas comidas chinesas. Só que aí o Sugou ele fica puto e fala assim, mano, vocês são idiotas, vocês estão sendo criança. E isso me lembrou muito do Aki, quando ele diz ali pro Denji, poxa mano, você não sabe comer vegetal, como assim, meu Deus, vocês precisam comer para se alimentar bem. E é então que nessa raiva o Sugou ele fala assim, poxa Denji, você deveria me entender, eu não aceitei esse trabalho pra ficar falando merda. E olha só, eu sempre fui usado por dá pedaços saudade de da lixo, primeira, ou seja, da parte 1, ele né, também velho, foi daqueles usado por outras personagens. pessoas, provavelmente pode ter sido até mesmo a segurança pública ou só a máquina, quando ela o controlou, e aí então o Denji dá uma olhada e fala, putz grila, você tem um ponto. E aí o cara fala assim, ó, acertei, ó, percebi pela sua cara que eu acertei. E o Denji fala, realmente, eu fui usado mesmo. E aí o cara, ele tenta criar uma conexão a partir do sofrimento que ele teve, junto com o sofrimento que ele sabe que o Denji também teve. Porque a todo momento o Denji está sendo usado. E assim como os dois queria que a foram Kobeni usados, também eles voltasse. tentam criar ali um vínculo. Na verdade, só o Sugomiri que tenta criar um vínculo, que nesse momento não vai surtir tanto efeito, mas ele explica que ele é grato ao Denji todos os dias, porque graças a ele pôde ser liberto da máquina, ele pôde ter liberdade, e a igreja do Chainsaw Man também lhe deu liberdade. Até porque um híbrido, segundo o que é mencionado em Chainsaw Man, eles são imortais, é só girar ali alguma rodinha ou alguma coisa que ele tem dentro do seu corpo para que ele volte à vida, dando sempre sangue também para ele. E aí, como a igreja do Chainsaw Man deu liberdade para esse garotão, ele imagina que ele vai fazer todas as coisas por si mesmo. E eu acredito que ele está sendo usado ao mesmo tempo que ele não sabe que está sendo usado, porque essa mesmo é uma pergunta que a Mifune vai fazer para o Sugou. E aí o Sugou diz que vai proteger o Denji da segurança pública, porque eles ficam maltratando sempre o Denji, e pede para que ele vá com ele. E um bom detalhe aqui é lembrar daquela conversa da Arese com o próprio Denji, dizendo que a segurança pública não era o lugar certo para ele. E eu imagino que até mesmo o Kishibe saiba disso. Por isso que o Kishibe, ao final de Chainsaw Man, ele separa ali o Denji da segurança pública, dizendo, ó, você vai ficar agora mais fora aqui, ao invés de você ficar na segurança pública. Assim como a Nayuta só vai poder ser cuidada por você, porque se ela for cuidada por você, ao menos ela não vai ser manipulada, e o governo com isso acabaria criando uma Makima 2.0. Então, mesmo que Kishibe não confia na segurança pública, nos mandriões lá de cima, e agora nós vemos que ao se encerrar o arco da segurança pública, vai se dar início provavelmente ao arco da igreja do Chainsaw Man. Só que são duas organizações que, imagino eu, no final eu vou falar um negocinho sobre essa parte de Chainsaw Man. Talvez agindo de uma forma diferente, porém fazendo as mesmas coisas iguais. Mesma coisa igual é um pouco redundante, mas vocês entenderam. É então que a Mifune questiona ali o Sugou se ele não está sendo usado também pela igreja do Chainsaw Man, ou seja, só mudou de lado, antes ele estava sendo usado por umas pessoas e agora está sendo usado por outras, e ele não é livre de verdade, mas ele insiste dizendo que é livre de verdade. Eu imagino concretamente que não. E aí ele fala lá pro Denji, ó, tô cansado de ver você aqui como uma cadeira, sendo usado como uma cadeira. Por que cadeira? Porque a cadeira, ela traz Denji é foda, não aprende, né, velho? Pessoa. Ela age obedientemente a um outro alguém. Ela serve para que nós nos confortemos, ou seja, ela serve apenas como um apoio. E o Denji, até o momento, ele não é o protagonista. E não entendam errado, quando eu digo protagonista aqui, ele não é o protagonista da sua própria vida, porque todas as suas escolhas são baseadas basicamente no que as outras pessoas querem para ele. E até mesmo quando ele tenta ter uma vida mais livre, as pessoas o podam, impedindo ele de ser quem é de verdade. E aí o Denji mostra que ele está bem contente, entre aspas. Na verdade, ele não está nem um pouco contente, porque ele pode comer guiosa, ele pode comer sorvete, ele pode comer algumas outras coisas gostosas, embora ele não possa comer bife todo dia. Então ele não tem aquela vida, nossa, meu Deus, maravilhosa, porém ele tem algumas coisas que o satisfazem por ter uma vida normal. Esse era o sonho do Denji, porque ele tem uma visão de normal como sendo algo onde as suas necessidades básicas, ou seja, comer, dormir, ir para a escola, esse tipo de coisa, como algo simplesmente normal. Mas isso não é uma vida normal. Uma vida normal é aquela que você vive à vontade, vive bem e feliz com o que você está fazendo, não desanimado a todo momento.
E aí é uma questão, o que é realmente uma vida normal ou não? Porque nós temos essa discussão lá com a Kobeni e o próprio Denji. Quando a Kobeni diz que a vida normal é assim mesmo, que você é usado por outras pessoas, às vezes você usa também outras pessoas, então de certa É, forma velho, a vida normal é isso aí, mano. Enfim, complicado, velho. vida normal não é uma utopia onde você é completamente livre de algo, Exato, apenas perfeito, perfeito, exatamente, nos seus concordo. Parando pra pensar agora, é exatamente isso daí, cara. Você pode viver uma vida normal, sei lá, mano, fazendo coisas ruins, vida normal fazendo coisas boas. Pode viver uma vida normal sendo chacota, né? Pau mandado de alguém, viver uma vida normal mandando em alguém, enfim. É isso aí, filho. Cada um tem o seu jeito de viver, o seu estilo de vida, a forma como vive, e é isso aí. Você pode dizer que você quer ter uma vida onde você. Uma vida melhor, tá ligado? Algo melhor, algo diferente, sabe? É isso, sei lá, mano. É um curioso, um tema curioso pra se debater, tá ligado? sonhos você pode ser livre de todos os grilhões que essa vida comum ela pode nos entregar. Porque nos sonhos a sua imaginação ela é completa, os seus desejos são realmente saciados. E é então que, trazendo essa conversa lá da parte 1, é bem interessante de notar que o Denji, nesse momento todo, ele ainda não conseguiu ver aquela vida normal. Ele ainda não conseguiu perceber que, de certa forma, ele não está tendo, claro, uma vida normal, mas que mesmo que ele tivesse uma vida normal, ele seria basicamente igual. Eu acho que ele tá tendo uma vida normal. Eu acho que ele só não tá tendo uma boa vida, né, velho? Sei lá, sabe? Vocês estão entendendo o conceito, o que eu quero dizer aqui? Enfim, sei lá, Todas as interessante, outras pessoas. interessante. Aquilo simplesmente não iria mudar. Mas tem um ponto primordial nisso tudo. Ele também é o Chainsaw Man, que é muito poderoso e é chamado de o herói do inferno. Dessa forma, o Denji ele pode galgar um pouquinho mais alto os seus sonhos, porque ele é alguém diferente de outras pessoas. E é por isso que faz ele imaginar que, sendo o Chainsaw Man e sendo o próprio Denji, completando essas duas coisas em um, porque ele se considera em um com o Chainsaw Man, ele pode ter muito mais liberdade. E bom, de toda forma, ele acaba falando ali pro Sugou que ele não vai se juntar à igreja do Chainsaw Man e tudo. O Sugou explica pra ele que ele não queria só recrutar o Denji, mas como também queria ser amigo dele, porque ele foi o cara que libertou ele da máquina e tudo, do controle dela. E é então que o Denji olha, não leva tão a sério, só que aí numa última frase o maluco diz assim, olha, se você fosse comigo, né, você poderia transar com várias pessoas e tudo mais. E aí então o Denji olha assim, você falou mulheres, transou. E aí percebam que na portinha ali o Denji vai correndo super rápido. Tem um tracinho ali no desenho, porque ele não se teleporta. Ele corre muito rápido na frente do maluco. O maluco pergunta, o que você tá fazendo aqui agora? Aí ele fala, é verdade, eu percebi que eu era uma ferramenta utilizada por todos. Eu cansei dessas coisas. Simplesmente, eu quero me juntar à igreja do Chainsaw Man. E é ali que nós acabamos o capítulo, onde o Denji mais uma vez acaba agindo impulsivamente e ingenuamente também, confiando ali nas palavras do Sugou Miri, que pode estar sendo enganado pelos outros da igreja do Chainsaw Man, como também agindo de forma a ser amigo do próprio Denji, porque no fundo, realmente, ele quer ser amigo daquele rapaz que o libertou. E aí que vai um dos grandes detalhes sobre o próprio Denji. Ele quer ser livre para fazer as coisas que ele tem mais vontade. Exato. E conforme ele vai conquistando mais coisas, ou seja, comendo comidas gostosas e tudo, assim como um próprio ser humano, ele tem aquela ânsia sempre por mais. É como se você comesse uma bolacha muito doce e falasse, nossa, que bolacha deliciosa. E aí você come a segunda, terceira, quarta, quinta, até o momento que você enjoa. Quando você enjoa, você quer algo novo, você quer um estímulo novo. Por isso que o Denji, ele sempre vai ali crescendo cada vez mais em suas vontades. Primeiro ele queria beijar garotas, ele queria ter Por que uma que a gente namorada e nunca tudo, agora ele enjoa quer do arroz e transar. feijão, Então, né, a velho? gente vê que tudo ali vai se escalando aos poucos. Cara, um E talvez no bifezinho todo final de dia também tudo ele não descubra sei que se nada é de valia fazer mal, a não, pena, velho. que ele era apenas escravo dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. E em partes de forma muito simples, o Denji ele quer ser livre, livre para fazer o que quiser, mas também livre para ser quem ele quiser e que as pessoas também o aceitem. Isso tudo esconde ali a sua carência,
mas mostra que muitas vezes ser livre é você ter a liberdade de escolha de ser escravo de algo. E de algo eu digo como convicções, desejos, vontades, pessoas, não importa. Escravo de alguma coisa. Todos somos, no final das contas, escravos de algo. Seja, É por verdade. exemplo, da internet, ou talvez de desejos Eu sou ocultos, escravo de da internet. jogos, vícios, entre um monte de coisas Jogos, que pode talvez. ser. Simplesmente essa é a humanidade. Não tem como se livrar disso. De Porque vocês, até mesmo brincadeira. você pode ser escravo da sua própria liberdade. E aqui, trazendo essa visão aqui sobre o Denji, nós vamos comentar ali um pouquinho sobre uma das personagens que talvez tenha aparecido ali junto com a igreja do Chainsaw Man, que foi uma garota ali que estava com uma espada, que provavelmente é um dos demônios das armas que apareceram junto ao pessoal ali da associação do Chainsaw Man, ou seja, a igreja do Chainsaw Man. Gostaria de saber se vocês acham que é a mesma pessoa. Eu tô imaginando que é porque eu peguei isso lá no Twitter de uns japoneses que estavam comentando. Outra coisa bem detalhada Pode aqui ser. é que o demônio do controle, ele sempre quis se livrar. Olha só, eu vi numa conversa ali da Makima com o Kishibe, se eu não estou enganado, onde ela diz que a morte, guerra e fome não deveriam existir nesse mundo, mostrando que o demônio do controle, ele queria ter um controle total do Pochita para criar um mundo novo. E o detalhe é que ela ia excluir até mesmo as suas irmãs com seus nomes zerados da existência, para que assim ela conseguisse ter o controle completo de tudo. E aí que vai o detalhe, talvez até mesmo a fome tenha o desejo de adquirir o Chainsaw Man para si, ou então fazer com que o Chainsaw Man seja ali pego pela Mitaka Asa e ela use como arma para que elas de fato controlem o Chainsaw Man, porque até mesmo ele pode acabar com a morte ou então com esse grande terror que está por vir. E aí que vai um ponto interessante, porque a Makima, ou então o demônio do controle, sempre foi contra as suas próprias irmãs, visto que ela queria apenas tudo para si mesma. E claro, para fechar com chave de ouro aqui esse vídeo, eu vou trazer aqui o comentário do Kyle Scouter, onde ele diz que, bom, todos os homens, se você perceber, tanto o Aki como até mesmo esse Sugomiri, sempre querem proteger o Denji. Mas as mulheres, bom, as mulheres sempre querem o matar. Então se a gente perceber, os homens sempre acabam ajudando o Denji, sendo o Kishibe, sendo o Aki, o Sugomiri, tentando proteger ele de todas as formas, enquanto as mulheres sempre no final acabam tentando o matar. Então é um ponto interessante assim de se pensar, porque provavelmente o Denji ele pode acabar ficando com raiva ali das mulheres. Ou não, porque na verdade sempre ele vai ser um gadão delas. E outro detalhe é que o Denji, ele não Provável ele amadurece ser um porque ele gadão. tem apenas 16 anos, não passou-se muito tempo para ele amadurecer de fato. Exato, Muita coisa ele já perfeito. tem uma noção, mas ele não consegue agir contrário à sua própria natureza. Porque, como eu disse, ele é escravo das suas próprias vontades. E aí, como ele é escravo Exato, disso, perfeito. ele acaba sempre, mesmo quando ele sabe que vai se machucar, entrando em uma enrascada. E para quem julga, bom, eu só lamento, porque na verdade, até mesmo você faz igual, mesmo que seja imperceptível. Bom, Mano Joe aqui está vazando. Provável. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fui, valeu. Valeu, Mano Joe. Vídeozão sensacional como sempre. Parabéns mesmo. Lembrando, rapaziada, link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Então, cara, aquilo que eu falei, mano, personagem foda, eu curto pra caramba, né? Eu concordo com o Mano Joe, a gente sente uma atração mais, assim, eu curto muito o personagem. Não que ele seja literalmente, assim, arrogante, mas ele tem um perfil de passar imponência, tipo um Jotaro Kujo, um do Flamengo, tipo um Coringa, ele é insano pra caramba, sabe? Assim, insano, arrogante. Existem alguns termos, assim, que os personagens que mostram isso eu curto muito. Porradeiro, foda, forte pra caramba. Então eu curto muito esse tipo de personagem. E, cara, uma coisa que eu queria comentar sobre. E eu concordo também sobre o Denji ter 16 anos ainda. É normal errar muito, velho. A gente vai errar muito até. Cara, é normal. Até a gente começar a chegar na fase adulta, passar um tempo ali, alguns anos ainda. Você começa a ver como é que as coisas funcionam. Já vai começando a ficar um pouco mais amadurecido, né? E você para de ser trouxa. Ou não. Ou você vive um eterno trouxa. Bom, eu queria comentar aqui nessa parte, cara. Eu tô sentindo, sabe o que falta, velho? Eu tava pensando aqui do Aki voltar como demônio pistola. A volta da a Riz nem tanto, mas a volta da, meu Deus, da Power. Eu sinto um pouco de falta nessa parte, um personagem que eu me apegue tanto.
tem a Mitacasa, e aí? Nayuta? Não sei se eu me apeguei tanta Nayuta. Acho que não, acho que não me apeguei Nayuta, não. Tá, que eu sinto falta de um personagem importante, assim, que pra você ser... Ah, se esse personagem morrer, eu vou ficar muito triste, sabe? Na parte 1 a gente tinha, pô, a gente tinha a Kobeni, a gente tinha a Power, o próprio Aki, cara, o Aki, cara... Chorei, velho, chorei na morte do Aki, não tem como, né, mano? E... Bom, não tem problema falar que o Aki morreu, porque... Você tá vendo isso aqui, obviamente, você já deve saber disso daí, né? Então, assim, eu sinto muito falta de uns personagens importantes, assim, que marca, que tenha carisma, sabe? Eu sinto muito falta desse personagem. Não tem um personagem, nem o próprio Yoshida ali, que, cara, caguei pra esse personagem, sabe? Sim, é um personagem que eu me importo tanto. O Kishibe eu achava, é um personagem que eu achava muito foda, eu acho ele muito foda, então... Tenho saudade dele aparecendo nessa parte 2. Parece que alguns personagens foram canteados, deixados meio de lado, sabe? Enfim, cara, sinto um pouco de falta dessa uma química entre os personagens, assim, pra você se apegar, se importar demais com eles, sabe? Sentindo um pouquinho de falta disso aí. Mas é uma parte mais reflexiva, vendo o lado mais emocional do Denji. Porém, sei lá, mano. Sinto um pouquinho de falta daquele modelo da primeira parte, sabe? Enfim. Mas é isso, rapaziada. Comenta o que vocês acharam demais. No mais, eu concordo com tudo que o Mano Joe falou, cara. Tá sensacional. Falou, né? Tá sensacional, tá incrível. Comenta a opinião de vocês também. Adoraria a opinião de vocês sobre essa questão também da parte 2. Cara, sei lá, assim, tá legal, tô gostando de acompanhar, mas... Como eu falei, mano, sinto falta um pouco de um personagem, um drama a mais, assim. Você fica com pena, um dó. Porque, cara, sei lá, o Denji a gente já sabe como é que é o Denji, né, velho? É um trouxa e tal, assim. Tem muito o que aprender ainda. Tá muito gadão, então... A gente acaba mais rindo, achando engraçado do que sentindo um pouco de pena. Assim, em alguns momentos, sim, a gente fica meio triste, pô. Coitado do Denji, mas sei lá, velho, sei lá. Tô sentindo que tá faltando um pouquinho de tempero, sabe? Um tempero a mais. Acho que quando o clima realmente estourar, sei lá, se esse grande mal, na hora que começar a aparecer, na hora que o demônio da fome, assim, as coisas começarem a agir de vez, aí eu acho que deve ficar bom. Tô sentindo bem parado, bem... Sabe? Sei lá, mano. Tô sentindo falta de alguma coisa. Bom, rapaziada, eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Um abração. Valeu, falou, tamo junto, né? É 2h12 da madrugada, então eu vou indo. Fui. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.